Ele começa falando sobre uma entrevista que a família faz para a revista Manchete. Essa entrevista sai logo depois do desaparecimento do Rubens Paiva. E é interessante porque o fotógrafo da revista, o fotógrafo quer que a família faça uma foto com todo mundo com uma cara triste, com uma cara assim, sabe? Mal. Porque o Rubens desapareceu. E a família faz uma foto sorrindo. Isso é uma coisa extremamente que irrita o fotógrafo. O fotógrafo fala, eu quero uma foto de vocês tristes. E eles, não. E isso é simbólico, porque é uma postura que a família, que é o Eunice, no caso, ela assume e impõe para a família durante todo o tempo. Né? Então a gente vai olhar para as adversidades, a gente vai enfrentar as adversidades, mas a gente não vai deixar que os nossos inimigos vejam que nos derrotaram. Então, esse sorrir na foto, ele é simbólico. Porque não é porque estão felizes, não é isso. É uma demonstração de resistência frente a todos aqueles acontecimentos. O capítulo também começa falando sobre a repercussão internacional, de como que o mundo inteiro já começa, né? As informações sobre a tortura, as torturas que aconteceram no Brasil, na América Latina de forma geral, começam a se espalhar para o mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Paris, na França, começam a circular, né? Pessoas informam aos correspondentes internacionais do que está acontecendo no país. Então a repercussão que isso começa a gerar é expressões da opinião pública lá fora a respeito do que está acontecendo aqui no Brasil. E quando desaparece o Rubens, fala também sobre, nesse capítulo, como que as pessoas começam a evitar a família, claro, né? Porque as pessoas têm medo de serem associadas a essa família e sofrerem algum tipo de consequência também. Então, mostra também uma outra consequência que a família sofre, que não é só perder um ente, né? Não só perder um ente. Além de perder um ente, também você tem todo esse isolamento social imposto pelo medo. E aí, como começa a rolar uma pressão internacional por essas denúncias de tortura, os militares negam que estejam com o Rubens, e eles falam que aí eles contam a história de que na verdade o Rubens ele estava realmente, tinha sido detido pelo exército, mas no caminho o veículo que que os soldados estavam carregando o Rubens foi cercado no Alto da Boa Vista. Eles foram cercados por guerrilheiros, e esses guerrilheiros atiraram contra os soldados, contra os militares, e levaram o Rubens. Então o Rubens tinha sido sequestrado. O Rubens teria sido sequestrado pelos guerrilheiros das mãos do exército. Isso é absurdo, né? Mas essa era a história que os militares contaram e repetiam. E aí o Eunice recebe uma carta de uma moça chamada Cecília. Essa moça tinha sido professora de uma das filhas e era uma das mulheres que ela lembrou que estava uma foto dela num dos álbuns que os militares tinham mostrado. Lembra que quando ela ficou presa, ficavam mostrando álbuns para ela de pessoas com fotos para saber se ela reconhecia alguém? Pois é, essa mulher, essa Cecília, mandou uma carta para ela contando, olha, eu estive presa lá junto com seu marido e eu vi, ele realmente foi preso, ele estava lá no batalhão. Então ela conta para ele. Logo depois ela recebe uma informação de um jornalista do Jornal do Brasil confirmando para ela que, olha, pelas fontes dele, o marido dela de fato estava morto. Então ela realmente toma consciência que ela não pode mais esperar, né, que o marido volte, porque o marido já não tem mais vida. E aí, nesse contexto, é que a família sai do Rio de Janeiro e volta para Santos, né, volta para São Paulo. E o título desse capítulo é muito interessante porque tem dois significados possíveis. O primeiro, mais óbvio, é uma referência à canção, e o próprio capítulo fala sobre isso, uma canção que havia na década de 70, vou ler para você, eram os anúncios oficiais por conta do tricampeonato do México. Lembra que o Brasil foi tricampeão mundial na década de 70, na Copa de 70. Então a canção era: esse é um país que vai pra frente, ou, de uma gente amiga e tão contente, ou. Mas também existe uma outra possibilidade, que é o uso da conjunção alternativa. O que a conjunção alternativa ou faz? Ela coloca opções, ela coloca alternativas. E o que acontece nesse capítulo é uma guerra de versões, né? Cada hora alguém conta uma versão diferente do que aconteceu. Então, peraí, o marido não tá aqui, mas o carro dele tá aqui. Ah, não, ele tá aqui sim, ele estava aqui, mas ele foi sequestrado. Ah, não, ele tá vivo. Aí depois, não, ele tá morto. Então esse jogo de narrativas, esse jogo de versões, de possibilidades na cabeça dessa mulher, na cabeça dessa família, o que aconteceu com ele, é isso, aquilo, o que aconteceu, né? Então
também é um significado mais profundo do título desse capítulo. É uma coisa boa para você anotar.